Livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, no capítulo 6. Vamos ler versículos 11 e 12. Juízes, capítulo 6, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiezrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem poderoso, ou varão valoroso, ou também homem poderoso. O Senhor é contigo, homem poderoso, varão valoroso. Glória a Deus. Santo Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua palavra e nos rendemos à autoridade da mesma. E pedimos, Senhor, que o Senhor, por Tua graça, fale conosco. Abençoa, Senhor, abrindo a porta da Tua palavra, operando de uma forma especial em nosso meio, uma vez mais. Para a glória do Teu nome, Pai, manifesta a Tua graça, abrindo a porta da Tua palavra. E realiza os Teus propósitos, todos eles. Realiza os Teus propósitos. E manifesta-te, ó Deus, de uma forma poderosa, para louvor e glória do Teu nome. Glória a Deus. Aleluia. Poder sentar e abra o seu coração. O texto que nós lemos diz assim: Então o anjo do Senhor veio. O anjo do Senhor veio. E assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o pai de Gideão. E Gideão estava malhando trigo no lagar para salvar o trigo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valoroso, homem poderoso. Glória a Deus. Nos versículos 8 e 10, nós encontramos Deus enviou um profeta ao seu povo, e esse profeta é anônimo. A Bíblia não revela o nome desse profeta, nos versículos 8 a 10. E aquele profeta alertou o povo que toda aquela situação que eles estavam vivendo era por conta da desobediência ao Senhor. O povo de Deus estava em uma situação extrema, tão extrema. O povo estava sendo saqueado pelos midianitas em parceria com os filisteus, que saqueavam as lavouras do povo de Deus, até não sobrar absolutamente nada. Eles iam como gafanhotos em multidões e saqueava toda a lavoura do povo de Deus. E por conta disso, os israelitas cavaram muitas covas, muitos buracos, e ali eles escondiam os grãos, eles escondiam o fruto da colheita, para que os midianitas e os filisteus não encontrassem. Então eles estavam vivendo como animais, escondendo os alimentos. Eles estavam vivendo uma grande escassez na vida deles. E logicamente que quando o povo de Deus, alguém que conhece Deus, está passando por uma extrema dificuldade como tal, nós lemos no texto, logicamente que essas pessoas elas irão ficar olhando para cima e perguntando: Deus, por que nós estamos vivendo isso?
Por que que isso está acontecendo conosco, Senhor? Certamente que as pessoas que estão passando por dificuldades, elas, de uma forma natural, eu digo, elas se lembram de Deus. Elas se lembram de pedir a Deus, elas se lembram de clamar a Deus, elas se lembram de olhar para os céus e clamar ao Senhor, se lembrar que Deus existe. Isso é algo que ocorre de uma forma natural. E assim estava o povo de Deus, até que Deus envia um profeta no meio deles. E aquele profeta começa a andar no meio deles e profetizar, dizendo para eles assim: olha, eu vos escolhi, eu vos tirei do Egito, da casa da servidão, e eu conduzi vocês e vocês desobedeceram, não quiseram dar ouvidos à minha voz, por isso que vocês estão vivendo nessa sequidão. Então Deus envia um profeta para poder responder às perguntas do povo, porque o povo estava sofrendo uma grande escassez, sendo saqueados pelos inimigos, e então eles perguntavam para Deus, e Deus então respondeu a eles: por causa da desobediência, vocês estão vivendo dessa forma. Mas escute uma coisa, Deus não só respondeu, como no seu tempo, Deus então envia a solução. Deus envia uma provisão para o seu povo. Glória a Deus. E essa provisão veio através de um homem chamado Gideão. Olhe para mim aqui. Deus sempre usará alguém para enviar a provisão. Não fique esperando Deus descer do céu e aparecer a você. Não, Deus vai usar alguém para te abençoar. Então permaneça na presença de Deus de tal modo que o Senhor possa encontrar possibilidade de usar alguém para abençoar a sua vida. Glória a Deus. E esse alguém, de repente, é alguém que você menos esperaria. Então Deus vai e usa esse alguém que você menos esperaria para poder te abençoar. Israel estava vivendo uma sequidão, estava vivendo como animais. Poucas famílias conseguiam prosperar, mas no ramo da idolatria. Poucas famílias conseguiam prosperar ali. E a família de Gideão era uma dessas famílias. A Bíblia diz que o pai de Gideão tinha um altar a Baal, ao Deus Baal, ao Deus dos cananeus, e ali naquele altar era oferecido sacrifícios, faziam celebrações, e o pai de Gideão, ele ganhava dinheiro com aquilo. Você está me ouvindo? Diga amém. Então algumas famílias conseguiam prosperar no ramo da idolatria, e o pai de Gideão construiu aquele altar, e o texto diz que ele tinha muitos servos. Lógico que para manter um altar a Baal, a pessoa primeiro tinha que ter terras, tem que ser proprietário de terras, e tinha que ter dinheiro para manter todo aquele sistema funcionando. Então isso indica que a família de Gideão era uma família que tinha condições, porque eles viviam da idolatria. E dentro do contexto que eles estavam vivendo, eles estavam, entre aspas, prosperando financeiramente por conta daquele altar a Baal. Agora escute uma coisa aqui. Gideão, um homem, filho de um homem que tinha um altar a Baal. Deus então resolve escolher este homem para operar algo tão grandioso em Israel. Por isso que eu digo que às vezes o livramento vem de onde você menos espera. Às vezes o livramento vem do lugar onde você não estava esperando e de repente Deus faz, porque Deus é Deus. Agora escute uma coisa, uma característica de Gideão, que eu quero destacar aqui, é o tema da minha mensagem,
uma característica ou duas características de Gideão, que é a melancolia e a insegurança de Gideão. O tema da mensagem é esse: a insegurança de Gideão. Nós encontramos permeando todo o contexto da vida de Gideão, desde quando nós o conhecemos no texto. Gideão é melancólico e inseguro. Preste atenção aqui. A melancolia é caracterizada pela inibição das funções motoras e psicomotoras. Melancolia é caracterizada pela inibição das funções motoras e psicomotoras. É sinônimo de desânimo e esmorecimento. Desde quando nós conhecemos Gideão, a partir do texto que nós lemos, que nós passamos a conhecê-lo, Gideão se apresenta melancólico e inseguro. Antes do texto, nós não conhecemos Gideão. Mas a partir do momento que o texto revela Gideão, nós encontramos muita melancolia e muita insegurança. O que é insegurança? É a sensação de não se estar seguro, é a falta de convicção ou segurança em si próprio. Então, Gideão era uma pessoa que ele olhava para si mesmo e ele não encontrava segurança em si mesmo. E quem sabe você está vivendo nesse clima. Agora preste atenção que o texto diz assim, no versículo 15. E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. No versículo 15, o que nós observamos aqui? A insegurança no recurso que foi enviado por Deus. Preste atenção aqui. Aonde Gideão estava? Num buraco, lá no lagar, malhando trigo, escondido, sozinho. Ok? Então ele estava escondido, escondendo o trigo dos filisteus. E onde é que ele vai? Ele pega o trigo, leva para o lagar, um lugar de pisar uvas, né? Ele pega o trigo, tira o trigo do local do trigo e leva para um outro local, para os filisteus não visualizá-lo. E ali ele estava ali escondido, malhando o trigo, preparando o trigo para levar para casa, para ensacá-lo e levar para casa. Ok? Amém? Então, de repente, o texto diz assim, que o anjo do Senhor veio até Gideão. E o anjo do Senhor chega para Gideão, e acontece algo interessante aqui. O anjo do Senhor é uma teofania, uma manifestação de Cristo no Antigo Testamento. Amém? Uma manifestação de Deus no Antigo Testamento ao homem. Então, presta atenção, Gideão está lá sozinho, malhando trigo no lagar, escondido, inseguro, melancólico. E de repente chega o anjo e se assenta debaixo de um carvalho e se mostra para Gideão. Gideão olha para o anjo e o anjo diz assim para ele assim: homem poderoso, o Senhor é contigo, homem poderoso. Deus chama Gideão de homem poderoso, amém? Mas o que Gideão se mostra? Olha, escute uma coisa, a insegurança no recurso que foi enviado por Deus. Ao invés de Gideão receber aquela palavra, Gideão começa a reclamar. Como assim que eu sou homem poderoso? Nós estamos aqui vivendo, sendo saqueados, e começa a falar um monte de lamúria, Gideão, ao invés dele entender que Deus veio até ele, que algo sobrenatural ia acontecer, Gideão começa a falar um monte de asneira diante do Senhor. Olha, observe isso aqui. Deus via Gideão como um homem poderoso. E como era que Gideão olhava para ele mesmo? Um homem pequeno, um homem melancólico, um homem incapaz. É aí que está o problema da maioria de nós. Quantas vezes Deus se manifesta para nós
de uma maneira e nós não entendemos e ficamos reclamando, ao invés de ouvir a voz do Eterno e obedecer a voz do Eterno. Deus veio até Gideão para operar algo grandioso, libertá-los das garras dos filisteus e dos midianitas. E o que Gideão faz? Ele começa a dizer, mas nós estamos aqui nessa miséria, e não sei o que e tal. O anjo falou, não, mas vai nessa tua força. Que força, irmão? Qual é a força? É a força que Deus estava vendo nele, e ele não conseguia enxergar. Você está me entendendo? Diga amém. Então Deus vê algo em você, e você não consegue enxergar. Gideão não conseguia enxergar aquilo que Deus via nele. E quantas vezes nós estamos vivendo nesses dilemas? Deus olha para nós, vê o nosso potencial, quer fazer alguma coisa ao nosso favor, e o que nós fazemos? Ficamos lá melancólicos e inseguros. Mas será que sim? E Deus está olhando para ele, dizendo assim, vai nessa tua força, varão, homem poderoso, porque o Senhor é contigo. Glória a Deus. Outra pessoa, numa personalidade diferente, tinha agarrado esta palavra e logo fazia aquilo que o Senhor tinha mandado fazer. Gideão fica fazendo a rodeios. Preste atenção aqui. Deus está querendo fazer algo e fulano fica fazendo a rodeio e não entende o que Deus quer fazer. Glória a Deus. Nós impedimos muitas das vezes o operar de Deus, o agir de Deus, e aqui no texto era algo sobrenatural, e Gideão estava o quê? Questionando, apenas para ouvir as suas lamúrias. Era como que se o anjo foi ali para ouvir as lamúrias de Gideão, só que o anjo não foi ali para ouvir as lamúrias de Gideão, foi ali para lhe dar uma grande vitória. Aleluia. Bendito seja Deus para sempre. Queridos, não era um momento de argumento, desse tipo de argumento. Nesse momento, o melancólico se mostra colérico e dispara em seus argumentos pessimistas, colocando em dúvida o que estava para acontecer. Se Deus não insistisse, a história de Gideão seria contada diferente. Mas é interessante que Deus insiste com Gideão. Olha aqui para mim, eu tenho certeza que eu ou você teria desistido daquele homem. Imagine você estar com algo grandioso para poder entregar para ele. Ele era o cara que o Senhor queria usar, e ele começa com muitas lamúrias. Ele começa a falar coisas que fogem totalmente do contexto social da vida dele próprio. Presta atenção aqui, quando ele diz para Deus assim, Senhor, eu sou o menor, a minha família é a mais pobre, e eu sou o menor da casa do meu pai. Gideão estava mentindo. Olha no contexto, o pai dele tinha um altar a Baal. Lembra quando Gideão convocou 22 mil homens, 22 mil homens compareceram para ir à batalha contra os filisteus. Um cara pobre e pequeno e sem influência alguma ia conseguir 22 mil homens? Lógico que não. Então Gideão fala algo irreal. Se você analisar no texto, Gideão, ele omite muitos detalhes para poder justificar as suas lamúrias e a sua melancolia e a sua insegurança. Quantas das vezes nós somos capazes, mas por conta da insegurança e da melancolia, ficamos colocando obstáculos para Deus, ao invés de aceitar e ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. Gideão quando ele convoca 22 mil homens, vem. E aí Deus fala com Gideão e diz assim, olha Gideão, tem muito homem aí. Se eu te der a vitória que eu tenho para te dar, no meio de 22 mil homens, eles não vão entender que foi eu que dei a vitória. Eles vão ficar se gabando. Então faz o seguinte, Gideão, olha, chama aí todo aquele que for medroso, todo aquele que for covarde, fala para eles que eles têm que voltar, todos eles voltem para suas casas. Escuta uma coisa aqui, irmãos,
as características de Gideão começam a ser reveladas. Deus começa a revelar as características de Gideão. Porque, preste atenção aqui, se ele fosse um homem pobre, e um homem pequeno, um homem incapaz, como que ele ia conseguir juntar 22 mil homens e, pior, 12 mil covardes? Meu irmão, para você convencer um homem corajoso, até que, beleza, mas convencer um covarde a te seguir, o cara tem que ser muito bom. Percebeu que Deus começa a revelar as características de Gideão? Porque às vezes nós ficamos colocando obstáculo onde Deus não está vendo o obstáculo, e o obstáculo é colocado por nós mesmos. Deus olhava para Gideão, um homem poderoso, e de fato ele era um homem poderoso. E como é que ele se mostra para Deus? Com lamúria, com insegurança e com melancolia. Escute uma coisa, quantas vezes Deus quer fazer algo em nossa vida e nós ficamos melancólicos, inseguros e questionando como que se fosse a tua mão que vai fazer. Olhe para o céu, é do céu que vem o teu livramento, é de lá que vem a mão do Senhor sobre a tua vida, é de lá que vem a tua vitória. E se você acredita nisso, então receba no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Gideão então fala com todo o povo e diz assim: olha, você que está com medo aí, tem alguém com medo aí? Agora escute aqui, olhe para mim, preste atenção. Aquele homem que estava dizendo que era tão fraquinho, tão pequenininho, tão nada, ele começa a gritar e falar da palavra de ordem a 22 mil homens, e começa a falar para eles assim: olha, o Senhor me disse que tem muitos aqui que são medrosos, eu quero que vocês voltem tudo para a casa de vocês, eu não quero saber de vocês. Pronto, começou a sair saiu 12 mil homens, saíram e foram embora, ficou só 10 mil. Aí eu pergunto para você, convencer um frouxo, um medroso, é fácil? Gideão conseguiu convencer 12 mil covardes a seguir ele para uma batalha. E Deus sabia que não ia dar nada certo aquilo ali. Então Deus dá o livramento no momento certo. Você está comigo? Diga amém. O Senhor sabe dar o livramento no momento certo. Ficou 10 mil homens de 22 mil. E Deus diz assim para Gideão: Gideão, ainda tem muita gente. Tem muita gente aí. Não é o meu nome que será glorificado, mas sim o nome deles. Porque os covardes já foram embora. E agora estão aí só os corajosos, um monte de corajosos que estão aí. Aí Deus orienta Gideão: vai para o riacho, para o rio, e leva todo esse povo para o rio. E chega lá, Gideão, olha, faz o seguinte: todos aqueles que beber água, abaixar e lamber a água como cachorro, coloca eles para um lado. E todos aqueles que chegar na água e pegar a água com a mão e levar à boca, você coloca eles do outro lado. Apenas 300 homens pegou a água com a mão e levou à boca. Os outros tudo enfiou a cara na água e bebeu a água como cachorro. Aí Deus disse para Gideão assim: olha, somente esses 300 que vai ficar contigo. Sabe o que é interessante? Gideão não esmureceu diante daqueles 300 homens. Mas escute aqui, como foi que Gideão se apresentou ao Senhor? O que Deus estava vendo? Deus via em Gideão algo que Gideão não conseguia enxergar. Quem sabe, eu falei que a partir do momento que o texto fala de Gideão, a gente encontra Gideão melancólico e inseguro. A vida anterior de Gideão, nós não conhecemos, porque o texto não revela. E eu começo a imaginar comigo quem era Gideão antes de estar naquele dia, naquele momento, naquele buraco, malhando trigo no lagar. Eu tenho certeza que Gideão era um grande líder, e a Bíblia não revela, e Deus sabia disso. Mas chega aquele dia que Gideão estava injuriado, na nossa linguagem, angustiado, estava temeroso, estava com medo, estava se escondendo, estava malhando trigo no lagar, escondido dos filisteus e clamando a Deus por algo. Era um dia ruim que Gideão estava vivendo, mas ele era um homem poderoso. Todos nós vivemos dia ruim. Olhe para mim aqui, se você não viveu ainda, se prepare, porque você vai viver um dia ruim. Todos nós vivemos dias ruins.
Mas o que precisamos fazer é permanecer com a nossa fé firmada no Deus eterno, porque Deus enviará no momento certo, Ele enviará a provisão, Ele enviará o socorro. Aleluia, no momento certo o Senhor enviará o socorro. Aquele momento, aquele dia era tão ruim que Gideão desprezou o recurso enviado, argumentando pessimismo e lamúria. Escute uma coisa, é muito sério isso, irmãos. Quem sabe Deus veio num dia que para você não era um dia bom, e você não estava preparado para ouvir e receber aquilo que Deus tinha ou tem para entregar para você. Porque Gideão estava naquele dia ruim. Ele desprezou por conta do seu pessimismo e da sua melancolia, ele desprezou o recurso enviado pelo Eterno. Ele desprezou o seu potencial, ele colocou insegurança na ajuda de Deus. Eu quero colocar aqui dentro do contexto que eu raciocinei, que Gideão estava num dia ruim, um dia muito ruim na vida dele. E se Deus não tivesse insistido com Gideão, naquele dia ruim, a história de Gideão seria contada totalmente diferente. Então peça para Deus, para que você tenha crédito com Ele, para que naquele dia ruim, que você levantar melancólico ou melancólica, reclamando, até blasfemando, tem gente que chega a blasfemar contra Deus, o Senhor continue insistindo com você, como Ele insistiu com Gideão, porque grandes coisas Deus tem para fazer na sua vida. Agora você precisa estar à disposição dEle. Você está comigo? Diga amém. A resposta do Senhor era a garantia da vitória, mas Gideão não tinha disponibilidade para receber e para entender. Ele ficou colocando Deus à prova. Ah, Senhor, olha, se eu colocar um pelo de carneiro ali, o couro de carneiro, e se ficar molhado, no outro dia, se chover, se ficar seco, ele ficou colocando Deus à prova o tempo todo, porque Gideão era o quê? Um homem inseguro. Deus chegou no momento, na vida de Gideão, que ele estava inseguro, que ele estava extremamente melancólico. Preste atenção aqui. Deus chega num momento difícil na vida de Gideão para mudar a vida de Gideão. E a minha oração é que o Senhor chegue na tua vida também, de cada um de vocês que estão ouvindo essa palavra, para que Ele possa mudar a sua vida de uma forma radical, porque o Senhor mudou, transformou a vida de Gideão. Glória a Deus. O homem poderoso que o Senhor enxergava nele, ele realmente passou a ser aquele homem poderoso, um homem que saiu para a batalha com 300 homens, aleluia, com 300 homens ele saiu para a batalha e apenas quebrando cântaros de barro e dando gritos e tocando trombeta, chifre de carneiro, tocando o chifre de carneiro e quebrando cântaros, o Senhor deu a grande vitória para o povo de Deus através de Gideão, que era um homem poderoso, só ele que não conseguia enxergar o quanto que ele era um homem poderoso. Glória a Deus. Olhe para você, o Senhor escolheu você, não foi por acaso. Tem milhares de pessoas aí, mas o Senhor escolheu você para servi-lo. Isso significa que algo especial há em mim e há em você para Deus. Aleluia. Era um momento em que Gideão deveria receber a palavra e tirar todos os obstáculos. Sabe o que significa o nome de Gideão? Gideão significa aquele que corta, aquele que derruba. O que você acha que era a primeira coisa que Gideão precisava cortar, derrubar da vida dele? O pessimismo, a insegurança, a melancolia. Porque se a insegurança, o pessimismo persistir na tua vida, você não vai conseguir prosperar em Deus. Porque Deus age através da nossa fé, Deus age através da minha fé, através da sua fé. É no meio dos obstáculos, é no meio da escassez, é no meio das dificuldades que o homem de Deus, ele se destaca, que a mulher de fé, ela se destaca. É no meio de toda a dificuldade.
Aleluia. Então o nome de Gideão, aquele que derruba, aquele que corta, ele precisava derrubar a melancolia e o pessimismo da vida dele. Fique de pé, por favor. Eu quero que você tome uma atitude nesta noite, de tirar essa melancolia e esse pessimismo da sua vida, para que você possa ver obras grandiosas da parte do Deus eterno. Aleluia. Porque Deus, as obras de Deus vai atuar de acordo com a sua participação na tua vida. Você está entendendo? Você convoca a Deus todos os dias. Você levanta pela manhã e você convoca a Deus, pede a Deus, ora a Deus, busca o Senhor para que Ele caminhe contigo. E o Senhor estará contigo. Glória a Deus. Agora, tem pessoas que ela levanta e já convida o pessimismo e a insegurança. O cara já levanta com medo. A mulher já levanta insegura. Com medo de quê? Como aquele provérbio, né? O leão está lá fora. Se eu sair lá, o leão pode me comer. E nem tem leão lá fora. É apenas uma imaginação no abstrato. Uma coisa irreal, algo que não é concreto. E a pessoa já acorda pela manhã pessimista, negativa. Queridos, abra o seu coração. Deus foi até Gideão no momento ruim da vida do povo. Gideão era o homem que Deus queria usar. Você é a pessoa que Deus quer usar para fazer algo poderoso na tua vida e na tua família. Você é o canal que Deus quer usar para operar algo grandioso. Agora, pelo amor de Deus, se disponibilize ao Deus eterno. Aleluia, para que o Senhor possa operar uma grande obra na sua vida. O pessimismo não vai te ajudar, a insegurança não vai te ajudar, porque quem é pessimista, quem é inseguro, não crê no Deus eterno, porque Deus é grande, aleluia. 1000 cairão ao teu lado, você crê, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Levante pela manhã, com a cabeça erguida, seguro de que Deus está com você, de que os anjos do eterno estão ao teu dispor, de que o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, de que o Senhor te livrará de todo mal, que a mão poderosa de Deus será o teu braço forte, que a capacidade do Deus eterno será a tua capacidade. Em nome de Jesus, abra o seu coração para Deus e seja forte, homem poderoso, seja forte, mulher poderosa, porque o Senhor te escolheu como atalaia, o Senhor te escolheu como atalaia diante dos teus. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Em nome de Jesus, receba esta palavra. Em nome de Jesus, segura esta palavra e guarde no teu coração, porque você é forte. Aleluia. Bendito seja o Deus eterno que vive para sempre. Perceba que o cara até mentiu. Sou pequeno, não tenho nada, sou o menor. Não tinha nada a ver com a sua realidade. Tamanha era a insegurança naquele dia mau na vida daquele homem poderoso. Glória a Deus. Deus restaurou Gideão naquele dia. Você está me entendendo? Diga amém. Deus tirou o gigante da caverna. Deus tirou o gigante Gideão do poço. Você está me entendendo? Deus tira o gigante na fé do poço da melancolia e da insegurança. Deus, por graça e por misericórdia, vai até Gideão, e eu posso ver pelos olhos da fé, Gideão dentro do poço, dentro do lamaçal. Deus pega na mão dele e diz: sai daí, homem poderoso, porque algo tremendo eu tenho a fazer sobre a tua vida e através da sua vida. Deus quer transformar a tua vida. Se você crer assim, levanta sua mão e dê glórias ao Senhor. Deus quer transformar a sua vida e te dar possibilidades em Deus. Você é alguém em Deus. Saia desse pessimismo, saia dessa insegurança
Porque o Senhor quer falar contigo. O Senhor quer usar a tua vida. Você precisa sair dessa insegurança para que o eterno possa usar a tua vida, para que o Deus eterno possa fazer algo ao teu favor. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor em favor de cada um dos teus filhos. Peço, Pai, que o Senhor venha restaurar vidas nesta noite. Como o Senhor foi ao encontro de Gideão ali para restaurá-lo. O Senhor vem ao encontro de cada um, Senhor, também para restaurar. Para quebrar as fortalezas espirituais, destruir todas as barreiras. E dar vitória, Senhor, a cada um em nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor. E pedimos, Deus, por tua misericórdia. Para com as nossas vidas, ajuda-nos, ó Deus, e fortaleça-nos, guarda-nos, livra-nos de todo o mal, abençoa o teu povo, Senhor, e leva também segurança para os seus lares.